Seja bem-vindo à 91ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, irei resolver esse exercício que pede o seguinte: calcule o limite da tangente de x sobre x quando x tende a zero. Mas, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício e começando a resolvê-lo. Primeiro passo. Observe o seguinte, ó. Lembre-se que a identidade da tangente é o quê? É seno sobre cosseno. Ou seja, a tangente ela é igual ao seno sobre o cosseno. Ou seja, a tangente de um arco qualquer é igual ao seno desse arco sobre o cosseno desse arco. Sendo que o cosseno aqui tem que ser diferente de zero. Com base nisso, eu vou utilizar essa identidade para fazer a substituição aqui. Então, eu tenho que limite de tangente de x sobre x quando x tende a zero vai ser igual ao limite de seno de x sobre cosseno de x sobre x quando x tende a zero. Cheguei aqui, vou aplicar outra propriedade, que é o que? A propriedade da divisão com fração. Por quê? Esse x aqui, que está dividindo seno de x sobre cosseno de x, eu vou escrever em forma de fração. Eu vou aplicar a propriedade da divisão com fração, que diz o quê? Que a fração que está dividindo a outra, o que ocorre com ela? Ela vai passar para cima invertido multiplicando, ou seja, seu numerador vai virar denominador, seu denominador vai virar numerador e ela vai passar a multiplicar o valor que a gente já estava dividindo. Então, terei seno de x vezes 1, seno de x. Cosseno de x vezes x, x vezes cosseno de x. Depois, eu vou reescrever na forma de um novo produto. Então, tem aqui, ó, limite de seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x quando x tende a zero. A próxima etapa vai ser lembrar dessa propriedade operatória de limites que diz o seguinte, ó, o limite de um produto é igual ao produto dos limites dos fatores. Então, tenho que o limite de seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x vai ser igual ao limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, vezes o limite de 1 sobre cosseno de x, quando x tende a zero. A próxima etapa vai ser lembrar do limite trigonométrico fundamental, que diz o seguinte: limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. E observe, eu tenho essa configuração aqui. Então, tenho o quê? Que seno de x sobre x quando o limite de x tende a zero é igual a 1. Agora, esse limite aqui, para resolvê-lo, eu também já posso. Por quê? Porque aqui eu não tenho mais a indeterminação. Por quê? Porque o cosseno de x, quando x tende a zero, vai ser 1. Lembre-se do ciclo trigonométrico. Nesse ciclo trigonométrico básico, o que vocês devem se lembrar dele, né? Do curso aí de trigonometria, das aulas de trigonometria aí que vocês já tiveram. Você deve se lembrar o seguinte, ó, que o cosseno de um arco no ciclo trigonométrico é o valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico nós temos a abscissa x e a ordenada y traçadas a partir do centro do ciclo. E nós temos aqui na posição anti-horária localizados os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 160 graus. Por que o cosseno de 0 é 1? Simples. Cosseno do arco de 0 graus vale quanto? Vale 1 por quê? Porque aqui nós temos o valor de x neste ponto, que é onde está o arco de 0 graus, e é o mesmo onde está também o arco de 360 graus, é 1. E o cosseno de um arco é o quê? O valor de x no ponto que o arco se encontra. Com isso em vista, tem que cosseno de 0 vai ser igual a 1. Eu tenho pelo limite trigonométrico fundamental, que é limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 é 1. E simplesmente substituindo aqui, ó, nesse limite, vou colocar o limite da variável que está atendendo, que é 0, eu tenho o quê? 1 sobre cosseno de 0. Quanto vale o cosseno de 0? 1. Então eu tenho 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1. 1 vezes 1, 1. Então o resultado final desse limite, desse exercício, é 1. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escreva aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.